Agilidade no atendimento e na solução das questões. Essa é a exigência número 1 para quem trabalha como telefonista ou operador de telemarketing. Afinal de contas, quem está do outro lado da linha espera ser atendido com eficiência e isso torna a atividade bem agitada. Alô? Alô, bom dia? Meu nome é Lucas, eu falo em nome do governo de Pernambuco. Com quem falo, por favor? Essa é apenas uma das milhares de ligações que essa empresa de call center faz por dia. De utilidade pública. Eu informo que essa ligação... Vamos anotar no telefone? 724, a senhora efetuou esse pagamento, né? Operadores de teleatendimento. O trabalho desse pessoal é ficar horas ao telefone. São eles o exército por trás das chamadas aos serviços de atendimento ao consumidor e televendas. O protocolo seria a data e a hora da ligação. Obrigada e tenha um bom dia. Dados da Associação Brasileira de Telemarketing mostram que no Brasil, por ano, cerca de 60 bilhões de reais sejam movimentados em operações de telemarketing. E por trás desses números estão os operadores de teleatendimento. Em todo o Brasil, eles são mais de 800 mil. Só no Distrito Federal, o ramo emprega cerca de 20 mil pessoas. O trabalhador de telemarketing hoje, ele está na área profissional que mais cresce no país. Ele tem o benefício de ser convidado a trabalhar nessas empresas, porque não é necessário ter experiência anterior de trabalho, apesar de ser necessário um treinamento para se realizar o serviço. Na realidade, hoje ela é uma atividade que está crescendo mais do que qualquer outra atividade no Brasil e no mundo. Nós já temos mais de 1 milhão de teleatendentes no Brasil e certamente daqui 2 anos nós já teremos mais de 2 milhões. Então cresce assustadoramente e não é regulamentado. Apesar do grande volume de trabalho, as centrais de atendimento variam muito no tamanho. Podem ter de 10 até 500 trabalhadores. São muitas horas sentados atendendo ao telefone com muito problema para resolver. A rotina dos operadores de telemarketing não é mesmo nada fácil e o estresse é cada vez mais comum entre esses profissionais. Regina já está há 2 anos na profissão. Segundo ela, só mesmo a experiência ensina como lidar com os clientes e com os problemas. Uma operadora acaba tendo que pensar em todos ao mesmo tempo. Mas não tem um truque para ficar calma, não. Você tem que aprender a lidar com isso todos os dias. Tem dia que você vai no auge do estresse e tem dia que está tudo normal, tudo tranquilo. Você mesmo, quando liga para um teleatendente, normalmente você vai reclamar, você vai tentar comprar um serviço ou um produto e você quer respostas objetivas, claras, completas. E muitas vezes o interlocutor não está preparado para inclusive entender o que o teleatendente está falando. Então já tem um desgaste muito grande, uma relação difícil entre o cliente e o teleatendente. Recado para a senhora Giovânia César, por favor, entrar em contato no telefone. Os teleatendentes têm que ficar atentos também a doenças como a LER, lesão por esforço repetitivo. Para combater o problema, o Ministério do Trabalho estipulou algumas regras para o trabalho de teleatendimento. Equipamentos e locais de trabalho devem levar em conta a saúde e o conforto ergonômico dos trabalhadores. Iluminação adequada, cadeiras ajustáveis e acolchoadas. Além disso, os operadores têm direito a intervalos para descanso durante a jornada e a uma pausa semanal remunerada por mês, independente de metas. No caso de trabalho extraordinário, o funcionário deve descansar pelo menos 15 minutos antes de fazer a hora extra. O trabalhador de call center, ele digita muito. Tá? Então, reduzindo o tempo de exposição a esse risco ergonômico também, ele vai ter menos lesões na coluna, ele vai ter menos tendinites, que é muito comum no trabalhador de call center. Mas os perigos não param por aí. O ruído, a gente sabe que ele, a partir de certo volume, ele pode
gerar repercussão danosa para qualquer pessoa. Então, já que essa pessoa, esse profissional está sendo exposto ao uso, né, da audição ao ruído constantemente por várias horas ao longo do dia, tem que ter o cuidado para que o volume desse ruído, desse som que ele escuta, não seja um volume danoso, porque a exposição contínua a um volume acima do recomendado pode sim gerar perda auditiva parcial nesse paciente. E se o telefone não para de tocar, é sinal de problema? O estresse, nós já vimos que ele acompanha esse profissional. Mas então, o que fazer para garantir um dia saudável de trabalho? E o que a lei tem de especial para esses empregados? Nesta empresa de call center e ouvidoria em Brasília, são quase 1.200 chamadas diárias. São 110 funcionários que se dividem durante as 24 horas do dia. Rotina pesada que se repete Brasil afora. Apesar do crescimento do setor, a profissão de teleatendente ainda não é regulamentada. Com relação ao operador de telemarketing, nós não temos atualmente uma regulamentação constante na CLT. Então, o Ministério do Trabalho, visando proteger esse tipo de atividade, ele publicou uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 17, que disciplina e protege a atividade desenvolvida pelo operador de telemarketing. Mas é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, não tem previsão na CLT. Previsão na CLT é apenas a atividade de telefonista. Enquanto a lei não vem, a categoria se baseia em determinações do Ministério do Trabalho e na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. No ano passado, revisão nas súmulas do TST garantiu a operadores de call center a mesma jornada de trabalho especial de telefonistas. Por conta das condições de trabalho, os operadores de telemarketing têm direito a uma jornada de 6 horas diárias. O operador de telemarketing ele tem direito, dentro dessa jornada diária de 6 horas, a 2 períodos de descanso. É o que nós chamamos de intervalo intra-jornada. São 2 períodos de descanso de 10 minutos cada. Ou seja, após os primeiros 60 minutos de trabalho, ele já pode usufruir esses 10 minutos e antes dos 60 minutos que encerram a atividade, ele também deve usufruir. Patrões hoje têm colocado essas pausas fora da carga horária, então tem cobrado dos trabalhadores, inclusive, 6 horas e 20 minutos, o que nós contestamos. E para nós a jornada tem que ser de 6 horas, que é uma jornada extenuante.